Olá, olá, satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está conosco simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, a Universal 810 AM de Santos, pela TV Êxito e tvética.com.br. Eu quero te fazer um convite para que você venha nos assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, porque a TV Êxito é assim, 24 horas no ar, à sua disposição, com uma programação aí vastíssima, com muitas opções, entretenimento, informação, serviços de saúde, notícias, portanto, estamos à sua disposição. Olha, o aplicativo da TV Êxito é de graça, portanto, você deve baixá-lo imediatamente, tá? Os assuntos de hoje que iremos tratar, vamos dar destaques a esses aqui, ó. Segurança é a maior preocupação do paulistano. Cursos tentam suprir falta de mão de obra no turismo. Ações contra trabalho escravo já são maiores nas cidades. É isso mesmo. O jornal denuncia a feira de drogas na região da Avenida Paulista. Os convidados de hoje recebemos com alegria o delegado de polícia Rubens Rezende. Tudo bem, Rubens? Oi, Liliane, tudo bem, graças a Deus. É um renovado prazer estar aqui com vocês, com seus ouvintes. Muito obrigada também à participação dela, a administradora de empresas Raquel Patti, que é coordenadora de cursos da Associação Brasileira de Agências de Viagens, ABAV São Paulo. Como vai? Tudo bem, Raquel? Tudo bem, muito obrigada, Liliane, pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês. Também conosco nosso amigo vereador Coronel Álvaro Camilo, filiado ao PSD. Como vai? Tudo bem, vereador? Tudo bem, mais uma vez uma satisfação. Vamos falar aí sobre segurança e sobre a nossa Câmara Municipal. Também conosco o economista, professor, já foi vereador para São Paulo, Odilon Guedes. Tudo bem, Liliane, é um prazer estar aqui com você, com os ouvintes aí, para debatermos os problemas da cidade e do país. Olha aqui, gente, uma entrevista recente. O vereador, né, Coronel Camilo, que está aqui conosco, disse que a principal preocupação do morador de São Paulo é com a segurança pública. Para ele, há uma relação direta entre a ordem urbana e os índices de criminalidade. E a polícia deve trabalhar com antecipação, usando a inteligência para prevenir a desordem e evitar assaltos e atos, inclusive de vandalismo. Coronel, quando o senhor fala com atos de inteligência, tem que chegar antes, porque já é sabido por todos aonde acontece? E por que acontece? A maioria dos crimes... E como acontece? Exatamente, né? Os sistemas inteligentes hoje da Polícia de São Paulo, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, Infocrim, Fotocrim, Copom Online, eles dizem exatamente já onde o crime acontece, qual é o modus operandi, e como, em que dia, né? Que hora do dia, que dia da semana. É que o cobertor é curto, mas o que precisa mais são ações nesse sentido. A desordem, sem sombra de dúvida, ela traz o crime. A maioria dos crimes, isso já é provado até por estudos científicos, a maioria do crime é o crime de oportunidade. Tem aquele crime que a gente consegue evitar, que é o crime passional, que é o crime de um criminoso contumaz que vai assaltar um banco. Esse é um pouco mais difícil, mas aqueles crimes mais comuns, né, a maioria deles são crimes de oportunidade. E a oportunidade é feita pelo meio. Quando eu tenho uma rua mal iluminada, uma rua pichada, com lixo, com camelôs irregulares nas calçadas, ou seja, atrapalhando até a visibilidade, aí eu tenho um ambiente propício, né, para o crime acontecer. Agora, coronel, eu preciso dizer uma coisa. Não precisa ter luz ou não ter luz. A luz do dia eles estão fazendo barbárie. Nós estamos aqui localizados na Joaquim Távora, na Vila Mariana, gente. Não é um lugar deserto, ermo, não é nada disso. Não saiam aqui, pelo amor de Deus. Na última sexta-feira, nós tivemos duas mocinhas sentadas no ponto de táxi. Uma pegou o celular, um motociclista, motoqueiro, bandido. Não é motociclista, não é bandido. É bandido. Abordaram, levaram os celulares das meninas. A mão armada, na luz do dia, na cara de todo mundo. Quer dizer, é muita ousadia, é muita certeza de que nada vai acontecer a eles. É um deboche à sociedade, ao cidadão comum. As duas meninas ficaram em pânico. O nosso manobrista aqui e o nosso segurança, porque não adianta vir aqui não, porque aqui vai levar chumbo. Aqui os nossos seguranças. E sabe o que acontece? Todo mundo fica olhando, porque vai fazer o quê também? Né? Então, assim, uma ação que fosse mais... enquanto cidadã, né? Uma ação que fosse mais efetiva também. Sem dúvida, está né? faltando isso. A segurança em São Paulo, ela está
num momento aí que eu digo irreconhecível, né? A Polícia de São Paulo, ela tem uma estrutura boa, ela tem se investiu pesadamente, mas o que tem acontecido é que o sentimento de impunidade hoje é muito grande. A pessoa vai lá, quebra uma vez, quebra duas, quebra três, ninguém é preso. Não quebra uma, quebra duas, não, quebra na frente do policial. Na frente, exatamente. Aí o policial, coitadinho, se age, é ruim. Se não age, é conivente. Nós precisamos valorizar mais os policiais, dar condições para os policiais agirem e outra, ficar do lado do policial. O policial, o que ele é? Ele é um jovem que entrou ali, que está defendendo a população, que morre pela população. Agora, o que tem acontecido é o contrário, né? O policial realmente não pode fazer nada, o policial está acuado hoje, e a gente vê que isso não só por parte da própria sociedade, muitas vezes do próprio governo. Então, o que precisa hoje? Mais apoio policial e, por outro lado, a polícia, volta a falar, a polícia precisa ser mais firme, estar mais presente, fazer mais ações. Nós víamos constantemente abordagens, coisa que a gente não está vendo muito hoje. E o que precisa é isso, presença policial, e o sentimento de impunidade, ele tem que diminuir. Pessoas têm que ficar presas, têm que responder. Eu fiz um requerimento na Câmara, inclusive, pegando todos os danos causados à Prefeitura, pedi para a Comissão de Administração Pública para encaminhar ao Ministério Público para responsabilizar e as pessoas pagarem por esses danos que fizeram à cidade de São Paulo. Claro. Que é muito fácil, quebrou e ninguém responde, daqui a pouco, onde nós vamos chegar? Então precisa mais firmeza da polícia e também mais apoio aos policiais de São Paulo para que eles possam agir. Viu, Liliane? Não, primeiro é o seguinte, veja, São Paulo, a gente vê essa violência, nós estávamos até conversando, eu e o Rubens, antes de começar o programa, sobre essa questão da violência, mas São Paulo é um dos estados menos violentos do Brasil, porque tem todo um estudo, uma relação, por exemplo, de homicídios por 100 mil habitantes. São Paulo acho que é cerca de 11,5. Por exemplo, Alagoas é 70, Pernambuco é enorme, cerca de 50 mil homicídios por ano no Brasil. Quer dizer, isso é guerra civil. Com certeza. Que está aí. Agora, veja, eu acho que além da presença da polícia, todo esse trabalho investigativo, e eu tenho falado isso, nós temos que olhar a longo prazo, porque você pega a periferia, que eu já falei inúmeras vezes, eu conheço muito bem, o jovem na periferia está largado, não tem uma área de lazer na periferia, essa molecada está lá. Você pega o estado da educação pública no Brasil, é lamentável. Até, por exemplo, o coronel colocou a questão do incentivo à desordem. Você pega esses programas de televisão e não é questão de censurar. O que esses caras falam o dia inteiro, na orelha do povo e do dia inteiro, inclusive, recentemente, um coronel da PM, que fez pós-graduação, ele falou que quando os soldados lá no quartel ficam vendo esses programas de televisão da Atena, etc., os caras já saem de lá. Quer dizer, numa situação muito mais violenta. Então, eu acho que além de que a polícia precisa ser valorizada, estar presente, você tem toda uma questão que só vai surtir efeito daqui a alguns anos, que é você distribuir renda, investir na periferia, na área de cultura, lazer. Você vai na periferia, eu vou, você pega aquela molecada, tá no meio da rua, não tem o que fazer. Tá certo? Então, eu acho que são questões que, se a gente não tiver clareza disso, você ficar enxugando o gelo, porque a polícia vai lá, prende, daqui a pouquinho tá todo mundo solto, e você tem uma sociedade extremamente desigual, que é importante colocar isso. Recentemente saiu um estudo do G20, que são os países mais ricos do mundo. O Brasil é o último em distribuição de renda, é o pior, diferença entre pobre e rico. Na América Latina, que é uma das piores regiões do planeta, o Brasil é o quarto em pior distribuição de renda. E no mundo, que tem cerca de 200 países organizados, o Brasil é o 12º. Quer dizer, veja, se você não mexer nessa estrutura do país, e paralelamente os bancos batendo o recorde de lucro. Então eu acho que além dessa ação da polícia, tá certo? Aí respeitando o cidadão, fazendo esse trabalho de investigação, se não mexer na estrutura do Brasil, você não muda isso. Pode e agora, até agora quem passou por lá não mostrou competência. Eu não vou falar do governo, vou falar dos governos. Não, eu também acho, viu? Porque nós estamos colhendo exatamente a falta de atitude e de comprometimento com eles, com a sociedade. É exatamente isso. Agora, eu só discordo de você, Odilon, e eu não gosto mesmo quando fala assim, São Paulo não está entre os estados mais sofridos. Não, mas eu tenho medo.
Não, mas Entendeu? eu também, viu? Não é você. Porque não é São Paulo, porque eu acho que isso é uma forma, eu sei que você não é PSDB. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, mas eu acho que é uma forma de maquiar alguma coisa que está terrível. Que fosse uma vida, já é o suficiente para a gente gritar. Portanto, São a tua inúmeras correção. vidas. Então, quando o governo vem a público e diz, não, nós não estamos nesse estado alarmante, bom, o filho dele já foi assaltado, né? Eu não sei o que ele está esperando mais. A gente precisa de ações mais contundentes. Vocês sabem muito bem que nós estamos tendo problema de droga aqui, no centro da cidade, no cartão postal, sem cair no lugar comum, mas é mesmo a Avenida Paulista. Estão vendendo, anunciam drogas ali na cara. Bom, mas no quintal do governo você não pode passar, queimou no Morumbi, todo mundo é assaltado. Então você percebe? Não, você tem razão, ou vão parar de Liliane. pensar em fazer campanha Liliane, e tá botar a mão certo. na massa e ser antipático para alguns e sério para muitos, porque é isso que está perdendo. O governador está perdendo a chance de fazer uma bela campanha. Porque se o governador colocar a mão, trocar lá o comando dele, se for necessário, viu? Porque eu também não sou expert para dizer isso, mas bom não tá, ruim tá. Viu, Liliane? Só um pequeno detalhe. O PSDB está há 20 anos dirigindo o Estado. Não quero falar muito de pera partido, pouquinho não, só. porque o só quero PT está colocar um sendo detalhe. ruim, o PSDB foi Também. ruim, E o PT todo está mundo é 12, ruim. viu? Olha, então Ninguém deixa chegou lá pra sério. colocar. Em 20 anos, se você tiver um projeto, você melhora a educação, saúde e a segurança. Está aí há 20 anos. O PT está há 12. Se tiver um projeto, melhora a educação, a saúde e a segurança. O problema é que você tenha projeto de poder. Os caras querem chegar lá para ficar no poder, não, para melhorar o PT Brasil. está comprometido com Cuba e com dinheiro para fora do país. Não é, Com o Brasil também, não está. Liliane, Não me tá. desculpa, mas não tá. é por aí. Não gostei, não gosto, porque... Como é que você vai fazer caridade para outro lugar com tanta desordem do nosso país? Vai ver aqui os nossos hospitais, vai visitar os nossos quiosques. Por que está trazendo médico de outro lugar? Porque não tem estrutura, porque ninguém arruma casa. Dona Dilma, só como dono de casa, vamos lá. Sua opinião, querida, vamos lá. Eu, na verdade, assim, como especialista de pessoas, eu acho que isso passa... todo esse problema que a gente tem hoje passa muito pela questão de educação, por uma falta de estrutura básica de educação, de formação familiar. Né? Eu acho que isso... claro que a gente vê refletido todos esses inúmeros problemas. Por quê? Porque a família... vou concordar um pouco com o que o Odilon falou, né, com a questão de... os programas estimulam uma violência, tudo estimula muito a violência e leva a população a isso, né? E aí, de um outro lado, também a gente tem uma falta de controle, uma impunidade instalada, né? E aí isso faz com que as pessoas se sintam muito à vontade, como você falou, né, Liliane? Para vender drogas aqui do lado. Para assaltar na luz do dia, porque o Coronel Camilo falou bem, lugares ermos, escuro, é onde você imagina que eles vão ter a cara de pau para fazer isso. Não, estão fazendo à luz do dia. Pode falar, delegado. Não tem muito o que acrescentar, não. Eu acho que isso aí são vários fatores, não é um único fator. Não adianta, a polícia tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema, a polícia tem que participar do problema, mas a educação é importante, o sistema, como o Odilon falou também, essa diferença entre o pobre e o rico, isso também é importante, não que seja prioritário, mas é importante. Eu acho que a segurança é o que você sente. Se você se sente seguro, você tem segurança. Se você não se sente seguro, você não tem segurança. Ou seja, a segurança é mais aquilo que você está sentindo. Agora, como disse a Liliane está falando aqui, se sai uma moça e leva um celular dela aqui na frente, todo mundo se sente inseguro. Isso aí se espalha de uma forma que a insegurança fica instalada. Então, a partir de pequenas coisas, não deixar roubar esse celular. Todo mundo fala de Nova York, aquela história que chamam de... Segurança zero. Tolerância zero, que não é verdade também a tolerância zero. Aquilo começou com um programa chamado Janela Quebrada. A tolerância zero veio depois. E depois não, é uma sequência disso. O que é uma janela quebrada? O indivíduo passa na rua, vê uma casa com a janela quebrada. Fala, pô, não tem nada aqui. Daí ele pega e picha a parede. O outro passa a ver a janela quebrada, a parede pichada, ele joga um negócio. Um terceiro vê janela quebrada, a parede pichada, ele já pula lá dentro, fica lá dentro. Quer dizer, uma coisa vai trazendo a outra. Então, os pequenos delitos, como a pichação, por exemplo, como o fato dessa janela quebrada, isso, eles começaram a diminuir por esses pequenos delitos. E a partir daí, o que trouxe? Trouxe uma certa segurança, e a segurança foi crescendo, e realmente aí com atitudes positivas e proativas, a segurança cresceu, e o Mas pichador Nova York... que é artista...
Pichador no Brasil é artista, eu nunca vi um não, negócio é desse. incentivado, ganha para isso. Bota o grafiteiro no Ganha mesmo pra balaio isso. do pichador, Ganha do pra marginalzinho, isso. Ganha pra isso. entendeu? Posso contar um caso pessoal? Quando eu era delegado em Ilhabela, apareceu lá um pichador e pichou um clube, a parede de um clube. Aí ele foi preso. Cidade pequena, tal, chegaram à minha delegacia, ela falou, não, mas isso aqui é uma arte, o clube tinha que me pagar, porque eu sou um artista, eu gastei meu tempo, minha tinta, para pagar isso aí, agora é o clube que devia me pagar, não eu preso. Agora você vê. Aí eu chamei um representante do clube e fiz a pergunta a ele, você gostaria que essa arte que esse indivíduo fez, sem a sua anuência, se incorporasse ao clube ou não? Ele falou, não, para mim não é arte, isso é uma sujeira, eu gostaria que ele limpasse. Então eu falei, meu amigo, então você fez uma arte, eu não deveria. Ou você vai limpar ou você vai preso. É isso mesmo. E ele limpou, nunca mais limpou e nunca mais teve pichação na vida. É isso aí. Então são pequenas coisas. Ações pequenas do ações proativas. É isso aí. Muito bom. Quer falar, Coronel? Pode falar. Eu gostaria só de complementar, né? Esse tolerância zero e janelas quebradas, né, que são duas teorias muito usadas, o cerne disso é diminuir a impunidade. As pessoas têm que ser responsabilizadas. É isso aí. O que fez o Bratton lá, ou o Giuliani lá? Fez qualquer comportamento, qualquer delito, ele era preso e respondia por isso. Quebrou, prende, responde, paga o que fez. E aqui o que nós temos tendo aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, né? Ou seja, uma impunidade muito grande. Nós temos que responsabilizar as pessoas pelo pequeno delito. Quebrou, conserta. Que de pequeno já não tem mais nada, mas, né? Coronel, veja o seguinte, viu, Liliane? Que nós já discutimos várias vezes. Aí o Renan Calheiros pega um avião e vai lá fazer um implante de cabelo e não acontece nada. Quer dizer, veja, você tem uma cúpula que dirige o país hoje que é lamentável. Então isso reflete no conjunto da sociedade. Mas o Renan Calheiros nunca enganou ninguém. Vai ler a biografia de história dele lá, que você vai ver um monte de deslize dele. Todo mundo elege o cara. Você entendeu? Mas, isso também. Ele não ganhou. É o nosso ano, gente. Vamos demitir quem merece ser demitido. Mas tem gente que está enganando aí, continua enganando, e todo mundo continua achando o homem o máximo. Veja, quem ganha eleição é o poder econômico, quem bota a cara na televisão. O Lula começou a ganhar ganhou eleição aí sem poder econômico no começo, com a imprensa toda do lado dele. Você sabe disso, a imprensa que levantou esse homem, virou um máximo, virou um papapá, o homem entrou e mostrou realmente que ele é. Que ele é o quê? Um descomprometido com dinheiro público. Pronto. Descomprometido. Mas só para dar politicamente correta essa resposta. Só para dar uma fechada até em alguns assuntos que foram comentados, só para não ficar essa impressão também que está tudo pessimamente. O que o doutor aqui falou realmente o São Paulo está nos menores índices do Brasil, não tenha dúvida. O trabalho feito ao longo dos anos ele foi bom. Mas o que nós estamos sentindo agora é que dá para fazer. Agora, todo mundo está ouvindo falar aqui do Brasil, etc. Eu vou deixar para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que cada um fazendo a sua parte a gente melhora. Né? Ou seja, dá para melhorar muito, é possível melhorar. São Paulo é um estado pujante, tem muito dinheiro, a cidade tem muito dinheiro. Embora o Haddad reclame, embora o Alckmin reclame, eu fui 3 anos comandante-geral da Polícia de São Paulo, trabalhei muito perto com a Prefeitura e trabalhei no Estado. Hoje é possível fazer melhor. Então, temos que começar dentro da nossa própria casa. Nós ali não ficarmos indiferentes a qualquer coisa que aconteça na nossa rua, na nossa calçada, com a nossa iluminação. Seja o Big Brother da sua rua. Ou seja, olhando para a televisão. Participe, exerça a cidadania. Dá para fazer e temos condições de fazer melhor. E cidadão de bem tem que ocupar as ruas, tem que ocupar as calçadas, tem que ocupar, pacificamente. Né? A gente não pode mais deixar que o outro venha, porque a gente fica, não vamos no parquinho que a gente tem medo de assalto. O bandido vai, né? Não vamos a um restaurante porque nós vamos ser assaltados. Então, mas não aí, assim. Não podemos deixar isso acontecer e quando acontecer avisar antes. Viu pessoas em atitude suspeita? Ligue para a polícia. Está quebrada a calçada, ligue para o poder só público. Só para dar um exemplo, eu fui subprefeito de Jabaquara. A gente limpava permanentemente as praças e pedia pro povo ir lá, porque aí a turma, porque lá os caras vão puxar fumo, vão porque não vai ninguém. Se vocês começaram a frequentar, e criança, etc., os caras vão sair de lá. E a Guarda Municipal não precisa mais ou menos, viu? Vamos falar lá da Avenida Paulista, porque onde tem gente é povoado, é ali no entorno, na Peixoto Gomes, vamos combinar. E virou um comércio agora, à luz do dia, à madrugada, a hora que você quiser, né? O MP denuncia aí rede de tráfico.
em São Paulo, gente. Vejam vocês nosso cartão postal, que lamentável que a gente... Já é notícia aí no Brasil e no mundo. O Ministério Público denunciou uma rede, Belém, São Paulo, de tráfico de pessoas, exploração sexual de travestis. Aí, além disso, nós temos ainda a questão, não é, do jornal que denunciou a feira de drogas. Não estou falando lá no interior, nem muito menos ali na periferia, não. Estou falando no centro, no coração da nossa cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista. Avenida Paulista, mais precisamente na Peixoto do Gomide. Um livre comércio, sabe de quê? Cocaína, êxtase, LSD, que ocorre diariamente, gente, em um quarteirão da rua Peixoto Gomide, como eu informei. Segundo a matéria, as drogas são oferecidas aos gritos. Você pensa que é escondidinho? Eu sou de uma época que traficante não mostrava a cara. Agora, que o comércio de droga era uma coisa da hora. Não, eles anunciam gritando. Quem quer cocaína? Quem quer êxtase, LSD? E por aí vai, né? Sem que ninguém, agora que é o mais grave, seja abordado, né? E quem não tem dinheiro pode pagar, inclusive, com cartão. Quer dizer, você sabe quem exatamente está consumindo, para onde está levando, como é que funciona, é uma loja de conveniências. Fala aí, delegado. Olha, primeiro vamos fazer um histórico aí desse pedaço de São Paulo, que eu conheço bem, porque eu trabalhei lá do lado durante mais de 10 anos. E a Rua Augusta, aquela parte de baixo da Rua Augusta, sempre foi um lugar abandonado de São Paulo. Só tinha casas de tolerância, era um lugar assim que ninguém ia, e não tinha jeito. Tanto é que os prédios já estavam todos em estado mal de conservação. De repente, aquilo revitalizou da noite para o dia. Houve uma nova discoteca lá, que fez sucesso, começou a ir para lá, o vizinho montou um bar, o outro vizinho um restaurante, e de repente... São Paulo, quer dizer, esse pessoal, que a gente fala São Paulo é muito grande. Nós estamos rodeados por 29 grandes cidades. Cidades como Osasco, Guarulhos, o ABCD, é um monte de gente. E esse pessoal todo vindo para cá. Então, de repente, aquele trechinho que são o quê? 3 quarteirões, né? 3 ou 4 quarteirões, ficou lotado. Você não anda mais para lá, para cá, nada. E o comércio lá começou a se sofisticar, as lojas começaram a ficar mais bonitas, os prédios começaram a melhorar. Bom, começou tudo. Nessa quebrada, que é essa rua que cruza ela aí, é um quarteirãozinho só, fica um monte de gente que vem de outras cidades e não consegue entrar nas boates. Primeiro, porque tem que pagar. Segundo, alguns são até menores. Entendi então, onde só quer chegar com a droga, a incompetência, ninguém ir lá prender esse povo. Evidentemente, evidentemente, vai aparecer alguém para vender. Todo lugar que há aglomeração vai aparecer alguém para vender. Isso aí começou e surgiu alguém para vender. Nós estamos vendo aí uma imagem. E aquilo lá realmente ficou assim. A polícia, eu tenho certeza que o DENARC, que é o departamento especializado nisso, está seguindo isso, está vendo, está acompanhando. Mas aí, pegar um desse na rua, que está lá vendendo 3 ou 4 pinos de cocaína, ele vende esses 3 ou 4, vai lá, pega mais 3 ou 4, ganhou de graça para ele, mais 3 ou 4, volta sempre mais 3 ou 4. Quando ele vai preso, não acontece nada, aquele 3 ou 4 é para uso. Ele está na rua antes do soldado que levou ele para lá, ou não é, coronel? Não é bem assim? E já está de volta. Ele já está de volta. Então, isso aí tem que fazer o quê? Tem que fazer uma infiltração para ver quem é que está fornecendo, quem é que deu o dinheiro. Isso demora um pouquinho. Pega uma imagem Delegado, eles estão pagando com cartão na loja de conveniência. O senhor não está entendendo. Não tem mais que ver quem faz, não. Já mostra a cara, já deram a cara para bater. O cartão da loja, gente, com certeza é uma conveniência, vai lá e paga. Que é isso? É incompetência mesmo, é falta de querer agir, é conivência, é tudo que vocês quiserem imaginar. Eu fico com vergonha. Na minha casa eu arrumo. Eu tô falando, gente. O coronel tem que parar com isso, justificar o justificável. Porque tem muita gente, porque tem muito jovem. Não tem competência. Tem que ter ações de polícia. Cadê a polícia? Cadê os homens da lei? Porque tem gente boa, tem gente séria. Cadê? É isso que eu sinto falta. Eu sinto. Eu tô com vergonha. Olha, eu acho que a polícia tá lá trabalhando, mas não é assim que acaba, não, viu? Isso aí é enxugar gelo, porque você tira um de lá, vem 3. Você tira 3, vem 9. É difícil. Tem que fazer um trabalho sério, que demora um pouco e vai devagarzinho até conseguir pegar a raiz mesmo. Tem que arrancar pela raiz. Não adianta pegar e arrancar só a folha.
E aí então, mas onde estaria essa raiz? Porque A raiz está no traficante. O traficante, você tem que entrar, alguém lá tem que ser infiltrar, esse vai saber da onde vem daqui, da onde vai, sabe? Quem é dessa área, quem é que essa parte de São Paulo, quem é que está mexendo, até botar esse traficante na cadeia. O DENAC aprende cerca de uma tonelada de cocaína por mês. Tonelada ele aprende. Ali eles estão vendendo pininho, é uma grama. Então ali está vendendo, todos os salseiros que estão vendo aí, está vendendo ali o quê? 50 gramas, 60 gramas. Nós estamos aprendendo 1 tonelada. Então, o trabalho é diferente. Agora, o resultado do trabalho não está sendo eficiente. Isso eu concordo com a Liliana, não está sendo eficiente. E a publicidade desse trabalho que não existe. Esse trabalho tem que ser mostrado. Isso aí não mostra, isso causa uma sensação de insegurança. Então ela fala, é conivência. Eu não acho que é conivência, eu acho que não consegue resolver esse problema. Aliás, é um problema mundial, não é só daqui. Tem lugar no mundo todo que já desistiu disso. Falou, não, vamos deixar tóxico ali pra lá. não vai ser uma Cracolândia mais, né? Ele vai ser outra coisa, Suplelândia, sei lá como é que vai chamar, vamos lá. Mas, Williams, Extelândia. As duas coisas têm que acontecer. A investigação tem que prosseguir, respeito a sua opinião, mas as ações têm que ser efetivas agora. Claro, tem que ser eu tenho que pegar, não importa, se eu tiver que levar 10 vezes a mesma pessoa, eu vou levar 10 vezes a mesma pessoa. Eu não posso deixar ele vender droga na rua. Isso. E nós precisamos parar de passar a mão na cabeça do consumidor. Também. Sinto muito. O Isso eu consumidor, concordo, olha, o consumidor ele tem que ser punido. Eu não digo que ele tem que ser encarcerado. Se ele não está bem, ele tem que ser internado. Se ele sabe o que ele está fazendo, ele tem que responder socialmente. Se ele tem plenas condições de entender o que está fazendo, ele tem que ser preso também. Né? Nós passamos a cabeça no consumidor. O consumidor é a mola do tráfico. Coronel. Assim como o receptador é a mola do crime. Isso. Então não podemos tolerar. Está acontecendo lá, tem que ter uma ação forte, policial. Coronel. Unindo Polícia Civil, Polícia Militar, órgãos da Prefeitura para limpeza, mas não pode deixar, eu não posso ter consumo de drogas a céu aberto. É evidente, eu concordo com o senhor, mas agora me conta o seguinte, como é que se faz para prender um consumidor? Prende e leva para o distrito lei. policial. Não importa se ele vai, não importa, doutor, se ele vai sair junto com o policial da delegacia. Não é por causa, não importa se ele vai sair antes, não. Eu não posso deixar de fazer a minha parte. Então nós temos que brigar lá para mudar a legislação. Agora, enquanto não mudar a legislação, eu não vou pegar quem está na rua de jeito nenhum. Está consumindo, eu levo 10 vezes. Aqui na Cracolândia, doutor, nós levamos, eu trabalhando aqui comandando a região central, nós levamos uma pessoa 15 vezes por distrito policial. Não importa, mas ele não consumia na rua. Não, mas acontece o seguinte, lá, isso que eu estava tentando explicar, que de repente aquilo afluiu muita gente. Você vai lá, prende um. Esse soldado que prendeu um, ele vai ficar 2 horas na delegacia, mais ou menos, não é? Então, já tem mais 30, 40. Vai lá, prende outro. Vai lá, prende outro. Ele vai conseguir prender 4, 5, 6 por noite. Quando tem na rua, 2.000, 3.000. Ou seja... Não é assim. Coronel, acho que ela... Não é 2.000, 3.000, tem mais. Além da presença, você tem que ter uma prevenção, viu, Coronel? Precisa ter uma prevenção. Eu não sou especialista, pessoal, mas primeiro, são obviedades. Não é só problema de polícia. Não é só problema de polícia. Não é só problema de polícia, não. Segurança pública não é. Mas também não está longe da gente, pessoal. Se a gente ia falar que está sempre dependendo de alguém, a gente nunca faz nada. Mas veja, Coronel, nós temos que agir. Todos têm que agir. O cidadão tem que se indignar quando vê alguém consumindo droga, tem que chamar a polícia. A polícia tem que prender o cara e levar para o distrito. Se ele vai ficar preso ou não, é outros 500. Leva 10 vezes, o que não pode fazer. Não tomar providência. No meu modo de ver, viu, Rubens? No meu modo de ver, o grande problema é o traficante e a estrutura por trás dele que movimenta bilhões. Então aí tem que entrar o trabalho de investigação. Aí tem que entrar a investigação. Você pega o consumidor lá, agora quem está por trás lá, traficando a droga, trazendo de outros países, entrando aqui, não é bandidinho aquele brasileiro que foi lá para a Austrália, foi para a Austrália, que foi condenado lá? Não foi para a Austrália? Um brasileiro, um surfista, Indonésia, que desafiou lá? Ninguém ficou atrás do traficante. Ele era o consumidor, ele estava aportando a droga e ele foi condenado. Você percebe? É exatamente isso. As pessoas, ou é por respeito ou é por medo. Ninguém tem medo de mais nada e respeito já foi embora há muito tempo. Já há muito tempo. Então, é exatamente isso. Dá pra eu não fazer, vou fazer Lina, porque eu vou ficar 2 horas na delegacia. Resolve depois. Olha, falo para todo mundo, dá para fazer. Falo com muito conhecimento de causa. Comandei 2 anos a região central de São Paulo, 2007, 2008. Diminuiu muitos indicadores, tanto é que a gente foi convidado a ser comandante-geral. Fiquei 3 anos no comando APM. Em 2011, todos os anos que eu tive, caiu a criminalidade. Chegamos ao menor índice, 10,2 por ano,
e homicídio por 100 mil habitantes naquela época, mas era desta forma, aplicando a teoria das janelas quebradas, de enfrentamento, criamos a operação delegada, que o prefeito agora está destruindo, nós criamos situações para quê? Para ter polícia na rua e ter ações. Nós não podemos fazer, não importa se a legislação hoje ela é fraca, vamos mudar a legislação, mas não é por isso que eu não vou deixar de trabalhar, mas para quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, dá para fazer, basta vontade política de quem estiver à frente tomar atitude. Também acho. Tá? Dá para fazer, não podemos ficar achando que não dá para fazer. Não foi o que eu falei, talvez eu tenha sido mal interpretado. Eu acho o seguinte, que a polícia sozinha não vai resolver isso aí. Vocês não têm efetivo em número que dê para prender todo mundo lá. Não tem como. Você prenda não tem dois, como. já Prende dois. Tem 3 mil, você prende dois, não aparece. O problema é recorrente, viu? O que a gente discute aqui N vezes, o problema é estrutural. A polícia tem que fazer o papel dela, ocupar espaço, fazer o trabalho investigativo. Agora, se você não mudar, por exemplo, a estrutura em várias áreas no país, isso daqui não acaba. Esse é o problema. Esse país é extremamente injusto, leva a gente para tudo quanto é lado. A televisão só fala nisso dia e noite. Mas, meu querido, a gente tem que partir de um princípio. Eu estou com o coronel, o vereador Camilo. Tem que partir de um ponto. Aonde eu posso agir? Eu posso agir denunciando. Eu, que não tenho poder de polícia. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Não pode a população desistir. Denunciar, não deixar fazer, se incomodar, não achar aquilo normal. E dá para fazer, pessoal, dá para fazer. Outra coisa, nós vamos fazer, doutor, vamos pegar 15, vamos. Só para vocês saberem, a Polícia Militar de São Paulo, ela prende 15 mil procurados por ano. Sabe o que é esse procurado? São as nossas saídas temporárias, é o pessoal que acabou não tendo algum benefício lá e voltou a delinquir. Ou seja, 15 mil procurados são 15 mil pessoas que estavam presas, saíram para as ruas e foram presas novamente. Essa é do nosso presidente da República Na e realidade, do outro também, que é vai lá a legislação. que autoriza. São 5 vezes por ano que saem 25 mil presos para visitar os pais, para Páscoa, para finados. Matar, né? Então, assim, só a única coisa que nós não podemos fazer, acredito piamente no que eu estou falando para vocês. Dá para fazer melhor com o que a gente tem hoje. Basta todo mundo participar, cada um fazer a sua parte e cobrar do poder público. Vai ser difícil? Vai ligar uma vez, 2, 10 vezes? Vai ligar, mas não deixa de fazer. Como a polícia vai levar 10, 15 vezes para o distrito? Vai, mas vai chegar uma hora que as coisas vão diminuir. O que eu não posso é não fazer e achar que eu tenho que sempre fazer alguma coisa maior, que depende de alguém maior. Depende, temos que trabalhar nas duas linhas, né? E para finalizar, tudo poderia se resolver, como falou a nossa amiga administradora, com educação, investir na educação. Educação nesse país está muito ruim. E a grande questão da educação, no meu ponto de vista, é que é um projeto sempre de longo prazo, né? E como os governos mudam de tempos em tempos, eles sempre Vou precisar fazer um rápido intervalo, eu quero ouvir o seu comentário, quero ouvir, inclusive, o que você pensa aí a respeito do grande evento que está para acontecer. Para mim, o primeiro grande evento é a eleição, depois a Copa. Se bem que vai acontecer em momentos diferentes, primeiro a Copa, depois a eleição. Mas vamos já falar sobre essa situação, se estamos prontos para receber os turistas já. Convido você a participar do nosso programa Ambiente Legal. Na verdade, o que está vendo é falta de vergonha. É falta de vergonha. Sustentabilidade num papo alegre, divertido e descontraído. Quando você fala de eficiência, você está falando de sustentabilidade. Seria uma saída para a cidadania no Brasil hoje. A saída para a cidadania no Brasil hoje é focar na mudança do sistema eleitoral. Ambiente Legal. Aqui, na TV Êxito. Olá, eu quero estar com você, celebrando a graça e a bênção de Deus no Bênção na Web. Que a alegria de Deus possa hoje entrar na sua vida, meditando a palavra de Deus, refletindo e transformando em vida. Não perca a nossa programação na TV Êxito. Assista conosco esse programa, recebendo sempre a alegria de Deus na sua casa. Gente, olha aí, o aquecimento do setor de turismo tem gerado um problema que pode se acentuar com a Copa do Mundo e com as Olimpíadas em 2016, ambas que acontecem aqui no Brasil. A falta de mão de obra especializada para o setor, hein? Para atender essa demanda, a ABAV São Paulo criou um calendário integrado de cursos técnicos e comportamentais que visa suprir as necessidades de capacitação dos profissionais. Raquel, conte-nos aí detalhe. Como é que a pessoa pode, inclusive, se candidatar a esses cursos? Perfeito, Liliane. Na verdade, assim,
isso é gritante, né, a necessidade de mão de obra especializada nos diversos níveis, né, desde pessoas do nível operacional até nível de estratégia no mercado de turismo. E aí a BAV São Paulo, ouvindo os seus associados, né, buscando entender qual era esse gap, nós desenhamos um calendário de cursos que prevê desde cursos técnicos a cursos estratégicos, treinamentos, ações bem pontuais junto às lideranças. Em média, eles levam quanto tempo? Nós temos treinamentos de 4 horas, de 8 horas. São cursos bem pontuais, justamente porque, ao mesmo tempo que a gente se preocupa com novos entrantes, temos uma preocupação muito grande com quem já está nas empresas, né? Com a atualização constante, com uma capacitação, enfim, para que essa pessoa se mantenha, né? O que nós tínhamos no mercado de turismo há 5 anos atrás é uma realidade completamente diferente de hoje, né? Então, esses cursos, e também tem a possibilidade desses cursos serem customizados de acordo com a necessidade de uma empresa, e aí a gente pode estender isso. Né? Então, esses cursos são voltados desde pessoas profissionais que já estejam no setor, né, até profissionais que sejam novos entrantes no mercado, estudantes. Né? Você me perguntou como que as pessoas podem se inscrever. Através do próprio site da BAV, www.abavsp.com.br. E lá tem, né, o acesso a todos a grades de capacitação que a gente tem. E a BAV é com hífen no site ou direto? Não, abavsp.com.br, sem hífen. A BAV SP, estou dando em detalhes para que você possa anotar, .com.br. Não é .org. Não, é .com.br. Exato. E aí, o que ele precisa estar munido? Documentação? Nada. Na verdade, ele vai fazer um cadastro, ele vai ver toda a grade de cursos, né? Lá vai pedir algumas informações pessoais, de nome, CPF e e-mail para contato, né? E aí já vai ser divulgado lá os valores para cursos. A gente tem, até os próprios cursos têm um incentivo, né? Uma parte que é subsidiada para quem é estudante ou para quem é associado à entidade. Né? Vamos dar exemplo de alguns cursos disponíveis lá, para chamar a atenção, inclusive. Tá, ótimo. Bom, alguns cursos, né? A gente tem aí uma dificuldade, a gente falou da educação básica ainda há pouco, né? Uma das grandes dificuldades no setor de turismo é de geografia, né? Você pega pessoas graduadas em turismo que não sabem as capitais do Brasil. Não estou querendo ir muito longe, não. Então, a gente tem cursos de geografia, cursos de alguns produtos, por exemplo, cruzeiros marítimos. E temos também cursos voltados para aspectos comportamentais. Técnicas de vendas, formação de executivo de vendas, formação de lideranças, porque a gente também, né, falávamos ainda há pouco sobre a questão dos exemplos, então também temos dificuldades com as lideranças, né, então tem uma preocupação bastante grande com a formação, com a complementariedade de informação para esse nível mais estratégico. Gente, então não perca essa oportunidade. É um mercado de trabalho que já se abriu, é uma carência enorme, não é? Por isso que surgiu a necessidade da criação do curso, e você que não é bobo nem nada vai acessar lá no abavsp.com.br. Os preços são razoáveis. Depende muito da carga horária, mas a gente está falando aí de um curso de 4 horas, R$130, em torno de R$130. Varia a partir de R$130. R$130. Com o seu investimento. E eles recebem que tipo de certificado? Recebe um certificado de conteúdo, né? Todo o material é disponibilizado para eles, então, desde a apresentação até as apostilas que eles podem consultar futuramente. Né? E ainda tem uma possibilidade, Liliane, da gente customizar isso para a necessidade de uma organização. Né? Então, uma agência de viagens ou uma operadora de viagens que tenha necessidade, a gente consegue acrescentar um pouco a questão de cultura da empresa, necessidade pontual, e aí todo esse material fica à disposição para que eles possam... A partir de que faixa etária pode realizar o curso? A partir do momento em que a pessoa decida trabalhar com turismo, né? A gente está dizendo a partir dos 16, 17 anos, né? Temos aí pessoas com essa faixa etária que têm muito interesse para entrar. Temos uma preocupação muito grande, Liliane, com a questão de sensibilizar essas pessoas para o que é trabalhar com o turismo, que não é ser turista, né? Então, a gente procura inserir sempre, né, pessoas que sejam especialistas do setor de turismo, que tenham uma atuação corporativa e não só conceitual e acadêmica, para que possam trazer os exemplos, as vivências, tirar dúvidas de como é a operação no dia a dia. Né?
da vida no mundo de turismo, de agência de viagens, de operadoras, de companhias aéreas, eventualmente. Muito bem. Viu, Liliane? Só acho que, para dar um exemplo, primeiro acho que é super importante, a Copa vai acontecer, a Olimpíada, e tem que se avançar no sentido de resolver esse problema da mão de obra. Mas só para... Veja que interessante, a Suécia, inclusive na Suécia, tem saído notícias que eles estão fechando os presídios porque não tem preso. Veja. E na Suécia teve uma discussão para saber se ia fazer a Olimpíada de Inverno em Estocolmo 2022, e eles foram contra, porque eles querem investir em educação e saúde. Quer dizer, acho que é uma informação só para ver, porque o governo aprovou fazer a Copa aqui, em vez de investir em educação, saúde, infraestrutura e a Olimpíada, quer dizer, fazem para fazer marketing, tá certo? Agora, no essencial não se investe. E na Suécia, que não dá para comparar o padrão de vida, só para dar outro exemplo, a diferença salarial na Suécia, entre o dono da empresa e o varredor, se for, é de 5 vezes o salário. Se o dono da empresa ganhar 50 mil, o varredor ganhar 10 mil. Quer dizer, não é que nem no Brasil, que é 150 vezes, 200 mais. Veja, acho que é importante... Já me convenceu. É para onde que eu vou morar? Onde que eu vou morar? Adorei. Vamos lá. Deixa eu falar que a ABAV e o Sebrae, gente, criam a Proagência, que eles estão preocupados aí, não é, com a qualidade do atendimento aos turistas que virão ao nosso país para a Copa. E criaram, então, juntos, a ABAV e o Sebrae, o Programa de Desenvolvimento Setorial em Agenciamento e Operações Turísticas, cujo objetivo é ampliar a competitividade e capacidade das micro e pequenas empresas, agências de viagem, em especial das que se dedicam ao turismo receptivo. Na verdade, essa é uma ação complementar, né? Na verdade, a nossa que é complementar a esse programa é muito mais extenso, que tem o programa do Proagência, que tem, na verdade, 2 abordagens, né? A primeira delas fala sobre o empresário, né? A formação dele, a visão dele como negócio, como estratégia de negócio, como oportunidade nas ações de Copa e de Olimpíadas, porque muitos desses profissionais têm ainda uma visão muito minimalista do processo do agenciamento de viagens. E, ao mesmo tempo, o programa prevê algumas ações em algumas regiões. Justamente para quê? Para preparar as regiões para receber o turista, por exemplo, que vai estar aqui em São Paulo, ele pode, uma estância próxima pode receber esse turista. Né? Então, a preocupação do Sebrae e da ABAV nesse processo é trazer um complemento, não só capacitando as pessoas, mas também capacitando o entorno. E aí, como é que a gente pode obter maiores informações? Do programa do Proagência, através do site da ABAV Nacional, www.abave.com.br, ou através do site do Sebrae. Também tem lá o link para o Proagência. Muito bom, bela iniciativa, viu? Outra bela iniciativa é do nosso querido Coronel Camilo Vereador, que fala sobre a prevenção que ajuda aí a ter um carnaval mais seguro. Ele esteve à frente da Polícia Militar por 3 anos, portanto ele conhece muito desse universo, né? Do momento aí que se torna propício para muito bandido. Qual a dica que você daria, hein? Uma das dicas. Bom, Carnaval é um momento que também vamos ter aglomerações de pessoas nas ruas, vamos ter gente viajando. Então, a primeira coisa que eu falo é tome um pouquinho de cuidado com a sua segurança. Vamos falar um pouquinho das viagens, né? Vai viajar, dá uma olhadinha no carro, vê lá freio, iluminação, itens de segurança, que são coisas simples que a gente não presta atenção. Na sua casa, quando for sair, se tiver confiança, se tiver um vizinho, avise, diga que está fora, cancele jornais, ou seja, coisas que identifiquem que você não está em casa. E no Carnaval, né? Cuidado que uma das maiores causas de mortes ela é o álcool, né? No trânsito de São Paulo. Então evite o excesso de bebidas, né? Se for para um show, sempre tem um lá que deve ser o escalado para dirigir, ou se não, volta de táxi, volta de transporte coletivo, né? E nas aglomerações, por favor, pessoal, não só no Carnaval, qualquer tipo, pouco dinheiro no bolso, só o que for gastar, um cartão só, não conte dinheiro na rua, não use celular no meio de multidões, né? Porque a polícia também está aí, né? A gente precisa melhorar, mas ela está aí, mas muitas vezes uma atitude nossa evita que o crime aconteça, evita que a gente tenha problema. Então, sempre é uma questão de atitude, é pensar um pouquinho de segurança, sem paranoia, sempre que eu for sair de casa para um evento, para um carnaval,
carnaval, para uma viagem. E quem quiser mais, até conhecimento, o próprio site da Polícia Militar de São Paulo, que é policiamilitar.sp.gov.br, tem lá dicas de segurança para todas as coisas e também para o nosso carnaval. Muito bom, vale a pena ir dar uma olhada lá. Agora, Odilon, eu preciso saber de você aqui, mas tem gente que não trabalha mesmo, né? Você quer ver assim, a ausência de um banco de dados com todos os nomes de pessoas inelegíveis no país irá dificultar a aplicação da lei da ficha limpa. Esse povo devia ser preso. Veja, precisa investir nisso. Você Santa incompetência, viu, né? Liliane? Você aprova a lei, que você tinha que se preparar para a aprovação da lei. Para depois você vai correr atrás do prejuízo, que mostra toda a falta de planejamento do país. Veja, nós temos um problema, fica até ruim, né? Porque a gente está discutindo essas questões o tempo inteiro. Quer dizer, a gente precisa planejar, investir, preparar os órgãos públicos para poder agir. E aí você chega numa situação dessa, como é que vai fazer? Aí o cara é um ficha suja e se candidatou. Não, mas tem uma solução aqui, ó. O CNJ, né, diz que a exigência de certidões que comprovem a aptidão à disputa eleitoral ajudaria a resolver o problema. Então tem um caminho aí. É lógico, acho que alguém pode trabalhar mais um bocadinho. Não tem nem dúvida. Né? Mas de novo, falta de organização. Mas veja, o país está num processo complicadíssimo, né? Em qualquer área que você mexe, mas são questões estruturais, que começam pela educação. Olha, nenhum país... A Coreia do Sul, na década de 50, ela tinha o mesmo tipo de problema que o Brasil tinha, no país subdesenvolvido, etc. Só que os governos lá decidiram investir pesado em educação. É o principal investimento. Hoje a Coreia do Sul é um dos países mais desenvolvidos do mundo, e nós ficamos para trás. Veja, você tem a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela faz um exame, a cada 3 anos, o PISA. De 67 países, o Brasil chega em 58º em matemática, em português, conhecimentos gerais. Quer dizer, se não mexer nisso, aí precisa pagar bem professor, investir, você não resolve o problema da violência. Essas são as questões centrais. E que aqui nós estamos derrapando, e eu quero voltar a falar, porque não se tem projeto para o país, nem o PT, nem o PSDB. Quer dizer, esses partidos têm projeto do quê? De poder, é chegar lá. Agora, para melhorar a educação e saúde, entra um governo, sai outro e continua tudo do mesmo jeito. Não dá mais para aceitar isso, Liliane, que eu acho que é importante. Não é normal viver num país no nível de violência que está, de educação de 5ª categoria, de saúde pública, que o povo fica pedindo, pelo amor de Deus, para... Isso não é normal, as pessoas precisam estar atentas. E mais um detalhe, por exemplo, você tem os rolezinhos, que essa meninada quer se divertir, e eu acho que é ótimo. Agora, essa meninada começava, além de querer comprar tênis, ir no shopping, que é ótimo, eles precisavam começar a discutir o nível da educação pública, o nível da saúde pública. Tadinho, não tem competência. Então, mas veja, as famílias... Você quer dar uma atribuição discutir. Que não tem. Mas, por exemplo, é uma geração já nisso, que nós estamos colhendo também por não ter dado base lá, inicialmente, inclusive familiar. Deixa eu falar aqui que querem participar conosco. O Alberto Lins, ele que é da Vila Zilda. Peraí que eu preciso do meu acessório poderoso, né? Vamos lá, agora enxerguei tudo, estou vendo tudo. Enquanto a prefeitura está tentando dar uma chance para os usuários da Cracolândia, o governo mete bala. Essa é a forma de recuperar essas pessoas à margem da sociedade? Ou nesse país rico, drogado é diferente de pobre drogado, e ninguém fala que os nomes estão escondidos, traficantes de terno e gravata. Não entendi nada, Alberto. Você quer que faça o quê? Alguém quer responder? Não dá para entender mesmo. Não, eu acho o seguinte, que eu entendi, por exemplo, houve um problema muito sério na Cracolândia, lembra que inicialmente o governo do estado foi lá, reprimiu, aí a prefeitura começou um trabalho, aí a polícia civil foi lá. Veja, o que precisa discutir, esse pessoal que está na Cracolândia é o marginal do marginal, não de bandido, é o marginal da sociedade. Esse povo tem que ser recuperado, nem que demore 10 anos, você tem que dar toda a atenção, ir lá, colocar o que o coronel falou, encaminha, ele volta 200 vezes. Não é com repressão que você vai resolver isso. O que ele está falando é isso. E a outra coisa é o seguinte, traficante, você pega os pés de chinelo. Agora, o pessoal que faz o tráfico e ganha bilhões, ninguém fala nada. É isso que ele está colocando, Alberto. A Maria de Fátima Almeida, de São Miguel Paulista, ela diz assim, não adianta achar que é só chegar na periferia, sair matando todo mundo, inocente, culpado,
culpado. Policial, meu Deus, falta ação na periferia, existem seres humanos lá, conheço e sei como a polícia trata o pobre. Liliane, você tem que esbravejar também a favor dessa gente, que é cidadão, senão fica parecendo que é só a polícia fazer uma limpeza social, que está tudo bem. E não é assim, não é coisa de direita e nem de esquerda, é ser humano de alma, Maria de Fátima. Pois não, Bom, Fernando? 2 comentários. Cracolândia. Para a pergunta lá do Alberto, né, não é só no centro. Cracolândia, a droga ela não está só mais no pobre, ela está em todo mundo, em todas as classes sociais. Você vai para o interior, você vai no canavial, você vai no motorista de caminhão, você vai dentro dos clubes mais chiques nas cidades grandes, você tem. Então é para todo mundo, precisa de uma ação conjunta de todo mundo. Nesse caso aí, só para falar, a polícia, pessoal, ela trabalha respeitando os direitos humanos. Onde isso não acontecer, denuncie. Tem corregedoria forte, para isso mesmo. Mas o que acontece aí? Na realidade, na periferia, o trabalho é mais difícil mesmo. Né? Eu fiz opção pela periferia quando eu estava no comando. A força tática, a rota, e trabalhar na periferia. E, na realidade, respeitavam o cidadão. O que ela precisa, que a gente comentou aqui, não é que a polícia tem que ser arbitrária, nada disso. Ela tem que ser firme. Ela tem que prender. Mas nos jardins em todo e lugar. na periferia. Todo lugar. Aqui, não é? Aqui na Vila Mariana, Joaquim Tava. Eu quero polícia aqui, efetiva também, forte e firme, com pulso firme. Viu, Liliane, isso é só mais uma coisinha. E outra coisa, o policial também é um cidadão. Não tem por que ele decidir quem é pobre, quem é rico, que ele vai tratar diferente. Eu não vejo essa dicotomia. Não. Na polícia, por exemplo, vou dar um exemplo claro, né? Para esse que está falando, o helicóptero Águia, ele desce aqui nos Jardins, ele desce lá em Capela do Socorro, lugar, ele desce em todo lugar. O policial está aqui e está em todo lugar. É que, infelizmente, nas periferias das grandes cidades, não é só São Paulo, a gente tem muito mais crimes contra a pessoa, né? E quando você vem para os centros urbanos, você tem crimes contra o patrimônio, isso é normal. Então, as ações mais fortes acabam acontecendo na periferia, infelizmente. Então, precisa colaboração de todo mundo e, por favor, onde a polícia errar, cobre da polícia. Tem corregedoria, tem ouvidoria, tem Ministério Público. A polícia tem que trabalhar respeitando o cidadão, mas ela precisa ser firme contra o criminoso. Não, e eu não quero que limpe, como você falou aqui, não é limpeza social, não. Até favor. porque tem trabalhadores que a gente respeita e sabe que são verdadeiros. Os nossos heróis, viu, Pedro Bial? Vou contar para você quem são os nossos heróis. São os trabalhadores da periferia que se sujeitam a fazer viagens todos os dias para ir trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, para dar exemplo para a família, as mães, os pais, né? Os muitos que merecem o nosso respeito, que eu cumprimento com muita satisfação essas pessoas, dou bom dia, dou boa tarde, que temos que resgatar isso, valorizar quem deve e merece ter valor. O policial, você não sabe se ele é bandido ou não, né? O mesmo cidadão, outro qualquer aí, você não sabe se é bandido ou não, faça a sua parte. Cumprimenta, valoriza a pessoa, entenda, até dê chance para o outro mostrar que é bom para você, porque também botar todo mundo na vala comum não é certo, né? Nem policial, nem pessoas, aliás, nem a pessoas abastadas e menos abastadas, e por aí vai, é valorizar o ser humano. O João Carlos da Casa Verde, Coronel Camila, eu queria a sua opinião sobre a violência que tomou a cidade. Foram assaltados 11 caixas eletrônicos dias atrás. Acho que a violência dominou. O que nós temos aí é que se largou um pouco a cidade, né? A Operação Delegada, por exemplo, tinha 4.600 homens trabalhando, hoje só tem 1.800. Estava em todas as subprefeituras, estão menos. Eu não vejo, volto a falar, falamos no começo, uma ação mais forte da própria polícia nas abordagens, né? E o trabalho integrado, né? Integrado polícia, prefeitura, polícia civil, outros órgãos, ciência social, saúde. O trabalho integrado, ele sempre traz bons resultados. Na Cracolândia, por exemplo, não adianta só a polícia. Tem que ter polícia, ciência social, saúde, para ter continuidade, senão a gente vai ficar só levando e não tem continuidade, as pessoas não saem de lá. A Valquíria da Santa Fé diz assim, a falta de segurança no país inteiro, não só aqui em São Paulo, mas em Brasília, Salvador, Porto Alegre, está tudo dominado depois que o PT entrou no país, está acabando com nossa vida. Viu, olha, só não, peraí que você vai falar também, peraí que eu tenho que correr. Mário Sérgio Campana do Butantão. Dilon, concordo com você quando você diz que falta atividade para o jovem na periferia. Ninguém fala de política social, né? Direitos humanos aqui é só para ricos, conservadores, simpatizantes, fanáticos de partidos sectaristas. E alguns jornalistas usam seus microfones e imagens para fazer política partidária. O que dizer disso? Você tem um conhecimento amplo da causa. Não, primeiro é o seguinte... anteriormente que falou que depois que o PT, vocês sabem, eu fui fundador do PT, saí do PT porque eu passei a discordar
da traição que teve ao programa do PT. O debate é muito maior do que o mensalão, pessoal. O problema é que a cúpula do PT abandonou aquele projeto que nós tínhamos de mudar o Brasil, de investir em educação, saúde, fazer reforma agrária, distribuir a renda, enfrentar os banqueiros, enfrentar no sentido de que eles não possam dominar o país. Por exemplo, a semana passada saiu o balanço dos bancos, os maiores lucros da história. Então o problema, então eu estou falando isso pelo seguinte, a culpa não é do PT, o problema é você ter um problema estrutural que o PT não mexeu, que já vem desde o PSDB, vem da época da ditadura e antes, tá? Só para lembrar, o Brasil teve 350 anos de escravidão e você não mexeu nas questões estruturais do Brasil, no Brasil tudo se resolve na conversa. Você não teve um enfrentamento, eu sou contra a violência, mas você não teve um enfrentamento, a classe dominante sempre sai por cima. Então é o seguinte, o problema do PT não é por causa dele, é que ele não enfrentou essas grandes questões. Esse é o problema. Ó, eu tenho pergunta para você já aqui, querido. Ó, o Carlos Santana de Perdiz diz assim, na Avenida Paulista, nos entornos da Frecaneca, está ocorrendo uma feira de venda de drogas onde os traficantes falam inglês e aceitam dólar, viu? Não está mais do que na hora do governador Alckmin acordar. O povo tá ficando bravo, hein? O João Carlos Meia de São Bento, o delegado Rubens, por favor, e com todo respeito, em que planeta o senhor vive? E ainda pergunta aqui, ó, a outra pessoa, Joelma Barreira de Guianás, mesmo eu não sendo parente do governador, como é que faz para ter escolta policial para poder andar pelas ruas de São Paulo com mais segurança, hein? Olha, eu não tenho aqui uma procuração para defender o governador, mas eu acho que ele... Bom, a primeira pergunta é que planeta eu vivo, né? Na terra, aqui de São Paulo mesmo, sou nascido e criado aqui. Mas eu não acho que o governador está assim tão despreparado para isso. Eu acredito que ele está fazendo o possível. Ele com os outros que também fizeram. O negócio é mais estrutural, nós já comentamos isso aqui. Não pode colocar toda a culpa num homem só. Não estou aqui para defendê-lo, aliás, nem o conheço pessoalmente, não sei, mas de qualquer forma, já é a segunda vez que ele é governador. Então, eu tenho um certo respeito por ele, pelo fato de que a população paulistana e paulista votou nesse homem já pela segunda ou terceira vez que ele já é governador. Então, eu acredito que ele deve ter um certo respeito. Agora, ano de eleição, o que aparece de gente para meter o pau, principalmente para aparecer, para botar a carinha na televisão, não é brincadeira. Falar em televisão, Mauro, do Tatuapé, para você, doutor Rubens. A TV Globo mostra que durante o dia está ocorrendo arrastões. Será que não há nada que a Polícia Paulista possa fazer para dar mais segurança e sossego? Eu acho que tem que fazer sim, o que o coronel está falando, é o problema de inteligência, saber aonde são esses arrastões, como estão sendo feitos esses arrastões, quais são a área específica, a área geográfica específica do arrastão, o horário do arrastão e colocar um efetivo maior nessa área para tentar impedir. Ô, Raquel, a Cássia pergunta para você, ela é lá de Lausanne, em que medida a falta de segurança pública poderá intervir no turismo e que poderia ser praticado por ocasião da Copa do Mundo? Bom, a gente já conversou bastante sobre isso, eu acho que é uma ação muito preventiva, né? Uma ação planejada e preventiva, porque agir só quando o problema acontece, algumas coisas já se perderam, vidas já se foram, então acho que tem que ser feita uma ação coordenada, planejada e estruturada. Eu acho que a grande preocupação hoje do governo foi muito mais em mostrar uma estrutura, né? A gente estava falando sobre isso, e não houve um foco ainda no planejamento da infraestrutura para receber essas pessoas, né? Desde a educação, me admira muito, né, quando falaram aí que tem traficantes falando inglês, porque no setor de turismo é difícil de encontrar. Vou pedir o currículo deles, né, para tentar colocar no turismo, se eles tiverem interesse. Porque tá difícil de achar esse tipo de profissional no setor, então muito me admira. Você vê, né? É lamentável, mas tem jeito, né, coronel? Vamos sem lá, dúvida, dê a sua mensagem final. Bom, eu agradeço aqui a participação e volto a falar para todos que estão nos ouvindo. Não seja indiferente, aumente o sentimento de pertencimento. A casa é sua, mas a rua também é sua, a praça é sua. Ajude a cuidar e cobre do poder público as ações para melhorar a nossa vida. Um grande abraço a todos. A vocês, o nosso carinho, o nosso beijinho, o nosso muito obrigada. Afinal de contas, estivemos aí 1 hora juntos. Tem mais esse programa aí, 6 da tarde, meia-noite, 6 da manhã. Fica à sua disposição pela tvexito.com.br. Obrigada a todos aqui participantes da mesa. Lembrando que Gente que Fala tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Barandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, som Cléo Rodrigues, na técnica Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Bene Benet. Tchau.